vida plena em Jesus. Soy la iglesia. Olha essa multidão, manifiesta-te. ¿Dónde está la generación de Benjamín? Dice: o Senhor vai transformar as tuas feridas em força. Nosso Deus é o Deus eterno. Ele não está limitado nem no tempo, nem no espaço. Ele é mais transcendente. Ele habita na eternidade. Mas mesmo habitando na eternidade, Ele opera nos tempos. Ele muda os tempos, Ele muda as estações, Ele muda as fases de cada uma das pessoas. E esse processo é um processo que nós vamos ter que passar. Há processos no Senhor que demoram meses, há outros que demoram anos. E às vezes na nossa tentativa de vivermos o que o Senhor tem para nós, nós queremos ou gostaríamos de acelerar esses processos. Mas veja o que fala em Eclesiastes 3:1. Diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo. E há um propósito determinado para todo tempo. Então aqui nós vemos que o processo de Deus, Ele opera nos tempos. Porém, surge uma pergunta: será que é possível acelerarmos os tempos? Será que é possível nós operarmos juntamente com Deus para poder trazer uma aceleração nos tempos? E a resposta que a maioria das pessoas fala é não, porque tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu propósito e o seu tempo, segundo esse verso bíblico. Mas eu quero, nesta ministração, levar você, desafiar você a pensar um pouco além do que apenas um verso bíblico, e vemos a vida de alguém que foi capaz de acelerar os tempos, mesmo que não era o tempo, ela fez que o tempo acontecesse. Mas isso existe na Bíblia? Existe, e de fato é o primeiro milagre que Jesus fez. Abra por favor as escrituras em João, no capítulo 2, no verso 1. João 2, no verso 1. As bodas de Caná, uma passagem muito conhecida, né? Diz: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada minha hora. Vamos parar aqui, vamos retomar depois. Veja que aqui Jesus foi convidado para um casamento. O casamento, as bodas de Caná, em Galileia. E a mãe dele foi junto com ele. E uma das coisas que na cultura judaica, na cultura hebraica, era muito forte no momento do casamento, era o vinho. Por quê? Porque o vinho eles o consideravam como o elemento da alegria do casamento. Então, se acabava o vinho, acabava também a alegria. E acontece algo trágico nesse casamento: o vinho acabou. O vinho acabou e vemos que a mãe de Jesus, Maria, aproxima de Jesus e diz para ele: o vinho acabou. Ela estava falando para ele a respeito do problema. E veja a resposta de Jesus. Jesus disse: mas o que eu tenho a ver com isso? Isso não é comigo. Ainda não é chegada a minha hora. Reparem nisso. Ainda não era chegado o tempo. Ou seja, esse tempo tinha que se manifestar no futuro. E veja a resposta de Maria. Veja a resposta dessa mulher, porque a resposta dessa mulher é o que realmente me deixa pensando muito em que é possível acelerarmos o tempo. Veja o que ela respondeu. Vamos retomar aí no verso 5. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos
dizer. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestando a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Veja que a mulher não ficou conformada, dizendo: ok, Jesus, você está me falando que ainda não é tempo dos milagres acontecerem. Não é tempo ainda de você manifestar a glória do teu Pai. Eu entendo que tudo tem o seu tempo, então vamos nos conformar com que o casamento acabou o vinho, então o casamento acabou, vamos todos para casa. Ela não se conforma com isso. E veja a instrução imediata que ela dá. Ela não dá instrução para Jesus, ela dá instrução para os serventes. Diz: façam tudo o que ele vos dizer. Como assim? Façam tudo o que ele vos dizer. Jesus acabava de dizer: o que eu tenho a ver com isso? Ainda não é chegado o meu tempo de fazer os sinais. Ainda não é chegado o meu tempo de manifestar a glória do meu Pai. Ainda não é tempo, e tudo tem o seu tempo. A mulher, ela disse: vocês vão fazer tudo o que ele vos dizer. Eu quero te falar o que eu considero que aconteceu. Eu considero que quando Jesus disse para ela: eu não estou no tempo de fazer milagres, ainda não é chegada a minha hora, ainda não é chegado o meu tempo, ainda não é para eu operar os milagres. Eu acredito que ela teve um diálogo com Deus. Ela disse para Deus: não é possível, eu entrego o melhor para você. Eu te entreguei o meu ventre, eu passei por difamações, por calúnias, por perseguições, a fim de poder ter o teu filho no meu ventre. E agora o teu filho está me dizendo que ainda não é a hora dele operar os milagres. E o teu filho não faz nada sem você autorizar. Porque João 5,19 diz que Jesus não fazia nada, absolutamente nada, sem ver o Pai fazer. Então Maria tem um diálogo com o Pai. E ela disse: olha, eu te entreguei o melhor. Agora eu preciso que você faça algo por mim. Eu fiz algo por você, agora eu preciso que você faça algo por mim, porque senão esse casamento vai acabar, senão essa alegria do casamento vai acabar. Isso não pode acontecer. Mas teu filho não quer fazer nada, porque disse que ainda não chegou o tempo. Mas eu não me conformo em que ele fale que ainda não é o tempo e que tudo tem o seu tempo, porque eu te entreguei o meu melhor. E eu creio que naquele momento, Deus começa a olhar para Maria, e ele começa a avaliar todo o preço que ela tinha pago, e ele pensa consigo mesmo, e diz: eu não sou devedor de ninguém. A palavra do Senhor diz isso, que ele não deve nada para ninguém. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E ele não deve nada para ninguém. Maria disse para ele: eu fiz algo que ninguém fez por você. Então Deus não podia ficar em dívida com ela. E ele diz: quando alguém faz algo por mim que mais ninguém faz, eu faço algo pela pessoa que eu não faço por mais ninguém. E nesse momento, eu creio que o Pai deu instrução para Jesus e disse: meu filho, não era o tempo, mas por causa desta mulher, o tempo chegou. Por causa desta mulher, o futuro se tornou presente. Por causa desta mulher veio uma aceleração nos tempos, e você vai ter que operar um milagre, mesmo que não era tempo de você operar milagres. Porque, meu filho, quando alguém faz algo por mim que mais ninguém fez, eu faço pela pessoa algo que não faço por mais ninguém. Naquele momento Jesus recebe a instrução do seu pai, e ele disse para as pessoas que estavam aí: vão e encham. Tinha 6 talhas aí, tinha 6 vasos, e ele disse: encham eles de água. E quando eles encheram de água, aconteceu uma transformação sobrenatural. A água se tornou
em vinho. Não era tempo de Jesus operar os milagres, mas por causa de uma mulher que fez algo por Deus, Deus não ficou em dívida com ela. E ela recebeu a recompensa de todo esse sacrifício que ela tinha feito. Muitas vezes queremos os benefícios de Deus sem pagarmos o sacrifício, sem termos o sacrifício presente. Mas não existem benefícios sem sacrifício. Mas saiba de algo, cada vez que você se sacrifica por Deus, Deus não fica em dívida com você. Ele não deve nada para ninguém. Quando Maria ofereceu seu ventre para que o Filho de Deus, ele viesse ser gerado nesse ventre e passou por calúnias, difamações, perseguições, ela fez certamente o que mais ninguém fez por Deus. Ela pagou um preço que mais ninguém pagou, mas Deus não podia ficar em dívida, e ela sabia disso. Ela sabia que Deus não é devedor de ninguém. Por isso, quando Jesus disse: não é meu tempo, eu não posso operar porque não chegou a hora, ela não se conforma e disse: é verdade, não chegou o tempo. Senão que ela disse: eu vou falar com teu pai. E ela fala com Deus, e Deus disse: eu não posso ficar em dívida com essa mulher, porque essa mulher fez algo por mim que mais ninguém fez. Agora está na hora de eu fazer algo por ela que não faço por mais ninguém. Quando você faz algo por Deus que mais ninguém faz, Deus faz algo por você que não faz por mais ninguém. Vou repetir isso: quando você faz algo por Deus que mais ninguém faz, Deus faz algo por você que Ele não faz por mais ninguém. Não era tempo, mas Deus acelerou o futuro e o trouxe ao presente. Deus está prestes a acelerar o futuro e trazê-lo ao teu presente. Mas para isso é importante que você entenda algo. Quando você faz algo por Ele, Ele não fica em dívida com você. A mulher disse: façam tudo o que Jesus vai dizer. Sigam todas as instruções que ele vai dizer. E quando eles seguiram as instruções, aconteceu o primeiro milagre. Não era tempo de milagres. Jesus disse: não é chegado o meu tempo. Mas ele iniciou seu ministério com esse milagre, e os discípulos passaram a crer nele. Agora, geralmente nós focamos no milagre da transformação da água no vinho, a transformação da matéria. E isso é algo realmente sobrenatural. Mas eu quero mostrar para você um outro ângulo aqui, de um milagre que aconteceu nos tempos, porque Jesus está falando que não tinha chegado o tempo, mas o futuro se tornou presente por causa de uma mulher que fez algo por Deus, e Deus não ficou devendo para ela. Deus fez algo por ela em retribuição de tudo que ela tinha feito por Deus. E nesse momento se gerou um outro milagre que geralmente as pessoas não percebem nessa passagem. Mas qual foi o milagre? O milagre tem a ver com a elaboração do vinho. Se você consultar como é que acontece a elaboração do vinho, você vai ver que a elaboração do vinho tem 8 etapas. Isso mesmo, 8 etapas. E isso demora meses e anos. Demora meses e anos em ter um vinho de alta qualidade. E quanto maior a qualidade, maior o processo do vinho. Agora, vou ler para vocês as etapas, para você realmente entender o que aconteceu, porque o que aconteceu foi sobrenatural. A primeira etapa é a plantação. Para você plantar a semente do fruto, da uva, é necessário lavrar a terra. Você não tem como plantar a semente se a terra não foi lavrada. Então o primeiro processo é lavrar a terra. Para quê? Para plantar a semente. Mas uma vez que você planta a semente não frutifica imediatamente. Faz sentido para você? Senão que a semente, mesmo sendo o fruto em potencial, ela demora um tempo. Se você plantar uma semente de uva, você não vai colher vinho amanhã, você não vai colher o fruto amanhã, senão que demora um tempo até que venha a colheita. Então, desde a plantação até a colheita, há um processo demorado de meses. Agora, uma vez que você tem o fruto, aí finaliza? Claro que não finaliza. Quando você tem o fruto, entra num outro processo. Depois que o fruto, ele aparece como colheita, aí ele tem que passar por outras fases, outras etapas desse processo para que o vinho seja o produto final. E quais são essas etapas? Aí o fruto tem que ser esmagado. Uma vez que chega a colheita e o fruto da uva aparece, quando
eles colhem a uva, eles têm que esmagar a uva para quê? Para que se torne vinho. Então veja, desde a plantação até a colheita há um tempo demorado. Da colheita até o processo de esmagamento, isso não é feito instantaneamente. Isso também demora. E de fato, antigamente se fazia esse processo de esmagamento de maneira não artificial, sino de uma maneira mais natural. As pessoas pisavam, pisoteavam as uvas, esmagavam as uvas para que o vinho tivesse uma qualidade maior. E não era possível fazer isso num segundo, não era automático, não era instantâneo, senão que demorava. Então, plantação, colheita, depois da colheita vem o esmagamento. Uma vez que se esmagou, acaba aí o processo? Não. Aí tem que passar pela prensa. Após o esmagamento das uvas, é necessário separar as cascas e as sementes do suco. Então veja, plantação, colheita, esmagamento, do esmagamento a prensagem. Tudo isso demora meses e meses em acontecer para ter o vinho. Mas finaliza aí, claro que não finaliza aí. Uma vez que foi prensado, que foi separada a casca das sementes do suco, tem que passar pelo processo de fermentação. Então veja, desde a plantação para a colheita, uma vez que se colhe o fruto, para que ele seja esmagado, uma vez que se esmaga o fruto, para que ele seja prensado, uma vez prensado, ele tem que fermentar, e esse processo de fermentação é demorado, não é instantâneo nem automático, e uma vez que se fermenta, ele precisa ser trasladado para outros recipientes, e esse processo chama de trasfegar o vinho. Eles pegam o suco e o colocam em outros recipientes. Então veja, da plantação para a colheita, da colheita para o esmagamento, do esmagamento para a prensagem, da prensagem para a fermentação, da fermentação para a trasfega do vinho. Então aí já se tem o vinho? Não, ainda não. Tem que passar pelo processo de clarificação, porque tem muita impureza. Precisa ser totalmente depurado das impurezas. Esse é o processo de clarificação e estabilização. E depois disso já temos o vinho? Não, ainda não. Tem uma outra etapa, que é o processo de amadurecimento. Segundo for a qualidade do vinho, isso demora ainda mais. E quando já amadurece, aí já se tem o vinho? Ainda não. Falta ainda uma etapa. Qual é essa etapa? O engarrafamento. O vinho tem que ser engarrafado. 8 etapas, demora meses e meses, pode demorar até anos esse processo, até ter do fruto da uva um vinho de boa qualidade. E veja que o vinho que se ofereceu nas bodas de Caná foi o vinho de maior qualidade, ao ponto que houve uma grande surpresa da parte das pessoas que estavam aí, do mestre-sala, porque falaram, geralmente se faz o inverso. Geralmente se coloca primeiro o vinho bom e depois o vinho ruim. Você colocou primeiro um vinho inferior, e agora esse vinho que você trouxe, que era o produto do milagre de Jesus, é um vinho de altíssima qualidade. Então, além da água ter se transformado em vinho, da matéria ter experimentado essa transformação sobrenatural, o mais sobrenatural foi que o que demoraria anos em acontecer, desde a plantação da uva até a colheita, até o esmagamento, até a fermentação, e todos os 8 processos que demoravam anos, aconteceu em instantes, aconteceu de maneira sobrenatural. Então o maior milagre não foi apenas que a água transformou em vinho, sino que o que demoraria anos aconteceu imediatamente, porque quando você faz algo por Deus, Ele não fica em dívida com você. E o processo de ter esse vinho de qualidade ia demorar anos, mas por causa de Maria, que apertou no acelerador, porque disse, eu fiz algo por você que ninguém fez, agora eu preciso que você faça algo por mim, porque senão o casamento vai acabar. E o pai disse para o filho, meu filho, não é tempo, mas agora é tempo. Não era o tempo, mas chegou o tempo. Era para ser no futuro, mas vai ser no presente. E quando isso aconteceu, Jesus fez com que todo o processo no qual se obteria o vinho em anos e anos, acontecesse em instantes. Jesus apertou
o acelerador profético. Jesus acelerou os tempos para que isso acontecesse em instantes. E é isso que eu quero profetizar sobre a tua vida. Eu não sei o processo que você está passando, o processo que você está vivenciando, mas eu sei que se você oferece algo para Deus, Deus não vai ficar em dívida com você e Ele vai acelerar os tempos para que o futuro se torne presente. O que demoraria anos em acontecer, vai acontecer em dias na tua vida. Deus te fez promessas e parece que elas não estão se cumprindo e estão demorando. Não se conforme dizendo, tudo tem o tempo de Deus, se não chegou é porque não era o tempo. Se Maria tivesse feito isso, as bodas tivessem acabado num desastre. Maria não se conformou, senão que ela entende que podia apertar o acelerador profético, porque ela tinha feito algo por Deus e Deus não ficaria em dívida com ela. Quando ela reclamou isso, quando ela reivindicou isso, Deus disse: Jesus, está na hora de acelerarmos o tempo, meu filho. Era para acontecer no futuro, vai acontecer no presente. O que demorou anos em acontecer na tua vida vai começar a acontecer nos próximos dias. Deus vai acelerar os processos de maneira sobrenatural. Se você crê nisso, receba essa palavra, porque você vai ver Deus acelerar o teu futuro e trazê-lo para o teu presente. Qual é a promessa que você tem do Senhor? Se você fez algo por Ele, se você o serviu de alguma maneira, Deus não fica devendo nada para ninguém. E ainda que não é por obras a salvação, Deus não fica devendo nada para ninguém. Quando nós fazemos algo por Ele, quando nós oferecemos, assim como diz 1 de Pedro, sacrifícios espirituais, Ele vem a recompensar. Ele é galardoador daqueles que o buscam. A fé tem a ver com ação. Quando você faz algo por Ele, Ele faz algo por você. E se você faz algo que ninguém fez por Ele, Ele vai fazer por você algo que Ele não faz por mais ninguém. Nós não vemos nas Escrituras que isso aconteceu muitas vezes, que não era tempo, mas se tornou tempo. Mas aconteceu por causa de uma mulher que entendeu que se ela fazia algo por Deus, Deus faria algo por ela. Esse é o tempo de você acelerar os seus milagres. Esse é o tempo de você acelerar as promessas. Esse é o tempo de você trazer o futuro que Deus prometeu para a sua vida. E existe uma passagem profética que eu quero liberar como uma profecia sobre a sua vida, que tem a ver com esse processo do vinho, tem a ver com o processo das 8 etapas. E você vai ver como o profeta Amós, ele entende que Deus podia acelerar os tempos, assim como Jesus entendeu que não daria tempo para que esse vinho de alta qualidade demorasse anos e anos na sua preparação, na sua elaboração, e Ele acelera os tempos e o vinho acontece em um instante, a água se transforma em vinho. Assim também o profeta Amós, ele enxerga e ele diz: Deus vai acelerar os tempos. Abra aí no livro do profeta Amós 9, no verso 13. Eu sinto que Deus vai acelerar os processos na tua vida. Amós 9:13 diz: eis que vem dias, diz o Senhor, presta atenção, em que o que lavra segue logo ao que ceifa. Como assim? O que lavra, o que ceifa? Aceleração dos tempos, mas não finaliza aí. E o que pisa as uvas, ao que lança semente. Como assim? O que pisa as uvas é o processo de fermentação. Vai alcançar o que lança semente. O que lavra, diz a palavra, ele vai alcançar a que pisa as uvas, o que lança semente, e os montes destilarão mosto. Vou ler novamente essa passagem para você entender que Deus pode acelerar os tempos, que mesmo que tudo tenha o seu tempo para Ele, Deus, Ele acelera os tempos daqueles que têm a fé para agir, e aqueles que têm a fé também para dizer para Ele: eu fiz algo por você e agora eu preciso que você faça por mim, porque Ele não é devedor de ninguém. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, aceleração dos tempos. O que pisa as uvas, ao que lança semente, aceleração dos tempos. E os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Algo vai acontecer na tua vida. Deus vai acelerar os tempos. Deus vai encurtar os processos. Ele vai fazer que o futuro aconteça no presente, porque esse é um tempo de aceleração profética. O profeta Amós, ele enxerga um tempo de aceleração profética. Jesus não estava na hora de operar os milagres, mas por causa da fé de uma mulher, ele adiantou o tempo. O pai adiantou o tempo do filho, e o filho transformou a água em vinho, no melhor vinho. O que demoraria anos em acontecer, aconteceu imediatamente. Eu quero te dizer que Deus vai te surpreender.
vai te surpreender. O que você vem aguardando por anos e não aconteceu em anos, vai acontecer em dias. O que não aconteceu em décadas, vai acontecer em minutos na tua vida. Porque estamos num tempo de aceleração profética. Eu não sei se você tem percebido, mas no natural nós vemos que as coisas estão cada vez mais aceleradas. Sim ou não? Faz sentido ou não para você? As coisas estão aceleradas, as mudanças aceleradas, a tecnologia acelerada. Isso tudo é porque estamos vivendo tempos de aceleração, mas Deus vai acelerar as suas promessas na tua vida. Agora, para que Deus acelere as promessas na tua vida, é necessário que Jesus esteja presente. Se Jesus não estava nas bodas, nada tivesse acontecido. O tempo ia ser o tempo demorado e eles iam ficar sem vinho no casamento. Eles tinham que esperar todo o processo de elaboração do vinho, mas porque Jesus estava presente, os tempos se encurtaram e foram acelerados a partir da ação de uma mulher. Então você que está me assistindo, se você ainda não recebeu Jesus em seu coração, está na hora de você receber Ele. Está na hora de você viver as promessas, viver os planos que Ele tem para você. Talvez você tenha aguardado toda uma vida por algo acontecer. E talvez você está triste ou até decepcionado porque você vê os melhores anos da sua vida passando. Você vê que as coisas acontecem com os outros, mas não com você. Eu quero te dizer algo. Quando você tem o Filho de Deus dentro de você, os tempos podem ser acelerados. Então, se você já fez a escolha, se você tomou a decisão de receber Jesus no teu coração, eu vou te pedir que você se conecte comigo neste momento e faça uma oração. Ora comigo. Deus, em nome de Jesus, eu reconheço que eu preciso do teu Filho no meu coração. Eu preciso viver um novo tempo. Até aqui eu tenho sobrevivido na vida, mas eu quero viver um tempo no qual o Senhor esteja presente. Assim como teu Filho esteve presente nas bodas de Caná e o tempo foi encurtado, os processos foram acelerados e o que era para acontecer em anos aconteceu em dias. Eu creio que as tuas promessas podem acontecer nesse tempo na minha vida. É por isso que eu te abro o meu coração e eu te recebo como meu Senhor e o meu Salvador. E eu renuncio a outro senhorio que não é o teu senhorio. E eu te reconheço como meu Salvador nesta hora, em nome de Jesus. Se você fez essa oração, Jesus veio morar dentro de você. E se prepare, porque o que não aconteceu em anos na tua vida vai acontecer em dias. Estou falando de coisas positivas. Você já esperou por tantas más notícias. Agora eu tenho para te anunciar boas notícias. Quando Jesus está presente no casamento, as coisas acontecem de maneira acelerada. Quando Jesus está na nossa vida, as coisas acontecem no tempo, não dos homens, senão no tempo sobrenatural de Deus. Que Deus te abençoe poderosamente. Hay alguém aqui que é Benjamim? Dar da vida plena em Jesus. Soy la iglesia. Transformar as tuas feridas em força.